E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, mais um vídeo. Nossa senhora, o que foi isso? Meu Deus do céu. Bom, estamos aqui para o quarto episódio da série de Machine Learning. Dessa vez nós vamos realmente treinar um modelo. Não vai ser um modelo assim fora de série, vai ser uma regressão linear. Mas até me perguntaram no Twitter para que serve ela. Porque eu comentei no Twitter que eu estava trabalhando com regressão linear, preparando, esse episódio aqui que eu estou gravando agora, e me perguntaram, tá, mas para que serve regressão linear? A regressão linear, basicamente, você tem um conjunto de pontos no gráfico e você quer representar esses pontos em uma reta da maneira mais fidedigna possível. Não é uma aplicação muito útil na prática, mas é uma aplicação didática muito boa para você começar a entender o que é Machine Learning e também para esquentar os motores aí para futuras técnicas de regressão que aí sim são úteis de fato. Então não tem jeito, a gente tem que partir de algum lugar e uma boa forma de começar é entender a regressão linear. Talvez o vídeo de hoje fique um pouco mais longo do que o normal, porque eu queria também dar uma organizada no código. O código que a gente foi montando ao longo dos 3 primeiros vídeos está um pouco bagunçado. E como a gente vai trabalhar com muitos modelos, não tem jeito, a gente vai ter que organizar em algum momento, e esse momento é agora. Então, sem enrolação, bora para programação. Tá aqui o nosso código, né? Esse é o código que a gente montou no vídeo 3, e a gente precisa dar uma organizada aqui, porque tá bem bagunçado. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada etapa do pré-processamento, desde carregar a base de dados. Então a gente vai organizar cada parte do pré-processamento em módulos. Meio que a gente vai criar um método, uma função para cada uma das etapas do pré-processamento. Isso é bem interessante, pois a gente monta como se fossem bloquinhos de Lego, que aí a gente tira ou coloca quando convém. Até porque a gente não vai usar todas essas etapas de pré-processamento sempre. A gente vai usar algumas nos mais diferentes contextos. Então vamos organizar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é representar cada etapa do pré-processamento em um método próprio. Então a gente vai ter, por exemplo, o define load dataset. Esse método aqui vai carregar a base de dados de treino e teste que a gente vai utilizar, mas vamos fazer melhor, vamos passar por parâmetro o arquivo .csv ou outro formato de arquivo aí que a gente vai utilizar. Vamos pegar cada uma dessas instruções que a gente usa para carregar o conjunto à base de dados, só que aqui não vai ser admission.csv, aqui vai ser file name. Você vai passar o nome do arquivo por parâmetro quando a gente chama a função loadSet. E naturalmente a função loadSet tem que retornar alguma coisa, então a gente retorna o x e o y. Faz sentido, né? Ele carrega a base de dados passando o nome de um arquivo e ele vai retornar os conjuntos x e y, que normalmente a gente vai usar aí no nosso treinamento. Eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Outra coisa, esse print que a gente colocou, não sei se ele vai ser tão necessário, né? Então vamos deixar ele de fora. Se você quiser deixar, beleza, mas assim, por mim fica de fora. Agora a gente vai criar outro método aqui para o define fill missing data. Porque basicamente, pessoal, a gente tem que ter um método que vai preencher dados que estão faltando na nossa base. E o que acontece? Você pode usar esse método ou não, vai depender dos seus dados estarem completos ou se falta dados na base. Porque se você sabe que a sua base de dados está completa, não faz muito sentido chamar esse método que a gente está criando agora. Porque ele vai gastar um tempo de processamento que às vezes não é interessante gastar. Vamos tirar o print aqui. A gente vai passar o x, porque a gente normalmente preenche os dados faltando em x. A gente pode até criar uma versão para y também, não sei. Acho que a princípio para x, né? Normalmente os dados vão estar faltando no x. E aqui tem uma coisa interessante que eu esqueci de fazer no vídeo passado.
Esse inputter aqui recebe uma matriz com todos os dados originais mais os dados preenchidos. E isso tem que voltar para x. Então, vamos substituir aqui por x. Então, os dados que estão preenchidos, que são computados aqui, eles retornam para x logo depois. Faz bem mais sentido, né? E ao final a gente retorna x. Isso é até bom porque no vídeo que a gente explicou, que eu expliquei a parte do input, ficou faltando esses dados preenchidos voltarem efetivamente para x. O próximo aqui vai ser Compute Categorization. É a sua etapa de rotulação, onde você pega campos que no nosso conjunto de dados pode ser o nome de pessoas, pode ser o nome dos canais. Aqui eu vou voltar a trabalhar com a base de dados do SVBR, do Science Vlogs Brasil. E nessa base de dados do Science Vlogs Brasil, você tem alguns campos que são o nome dos canais. Não faz sentido o modelo que a gente vai empregar, que vai ser a regressão, receber como dados de entrada os nomes dos canais. Esses caras têm que virar identificadores inteiros ou valores binários, que é o que o One-Hot Encoding nos dá. Então, o Compute Categorization vai fazer isso. Vamos puxar aqui. Ele vai retornar x aqui. E lembrando, pessoal, que essa etapa aqui é o One-Hot Encoding. É legal a gente colocar aí para a gente não esquecer. A gente poderia criar um outro método que computaria só o One-Hot Encoding, mas, né, exagero. Não está proibido fazer isso, mas eu acho que é um exagero. E aqui tem uma coisa interessante, pessoal. Uma coisa que, parando para pensar, até tá errada. Vamos corrigir um erro que eu introduzi aqui no vídeo onde eu expliquei o One-Hot Encoding. Vamos trocar essas linhas de lugar. Por que eu fiz isso? Porque do jeito que estava antes, você apagava a primeira coluna e aí computava o One-Hot Encoding das colunas de x que vem depois. O que não faz muito sentido, porque eu quero computar o One-Hot Encoding da primeira coluna exatamente, que vai ser a coluna onde vão estar os nomes dos canais, os nomes das pessoas, dados de identificação. Na verdade, não é que estava errado, mas assim... Não, na verdade estava errado sim, mas a gente quer computar o One-Hot Encoding da primeira coluna. Então, invertendo aqui, o que a gente faz? A gente computa o One-Hot Encoding da primeira coluna, apagamos logo depois essa coluna, e aí sim inserimos, a partir da posição 0 da minha coluna, as várias colunas que o One-Hot Encoding introduz. Se você não tiver a mínima ideia do que eu estou falando, volta para o vídeo onde eu expliquei a categorização que você vai entender. Lá eu explico com bastante detalhes isso. Bom, aqui agora parece que está tudo em ordem. Aqui a gente vai criar um método que é o Split Train Test Sets. Eu não sei se o meu inglês está muito bom aí, né? Aqui a gente precisa do X, do Y e do Test Size. O Test Size vai ser o tamanho que o meu conjunto de dados de teste vai ter. 20% da base, 30% da base, 80% da base. Enfim, a gente vai passar essa informação aí. Vamos apagar os prints aqui, que não precisa mais. Aqui, tá tudo em ordem? Eu acho que tá tudo em ordem. A única coisa que a gente vai ter que mudar, passar o test size aqui. E a gente precisa retornar tudo, né? Xtrain, xtest, ytrain, ytest. Beleza. Tá ficando bonito isso daí. E finalmente a normalização. Vamos apagar os prints que estavam aqui desnecessariamente. Compute Scaling. Assim, a gente chama de normalização em português, mas quando a gente está trabalhando com inglês, normalmente a gente está falando de escalamento, reduzir ou modificar a escala do meu conjunto de dados. Então fica mais preciso eu chamar de Compute Scaling, passando xtrain, ou ao invés de xtrain e xtest, vamos passar train e test. Porque é qualquer conjunto de dados, não necessariamente pode x ou y, isso aí pode variar. Bom, e aí eu puxo aqui para cá e eu renomeio, onde estava xtrain aqui vira
train, e onde está teste vira teste. Naturalmente eu tenho que retornar esses caras depois. Tá ficando bonito, né? Pode falar que tá ficando show de bola. Depois disso, aí, meus amigos, vem o método main. O método main do Python é uma coisa meio estranha, é o if name igual main. Eu já falei bastante desse método main nos meus vídeos do OpenCVlog. Basicamente, você teria o seu método main, o seu script Python, ele funciona a partir dessa linha if name main. E você chama os métodos ali dentro dele. Aí o que nós vamos fazer? Como a gente vai trabalhar com muitos modelos diferentes, vamos criar um método para rodar o exemplo do modelo que a gente quer. Como assim? Né? A gente vai criar um run linear regression example, que basicamente vai ser um método que vai ter tudo prontinho, tudo mastigadinho para rodar a regressão linear. E claro, vai ter um método que vai criar e computar a regressão linear. Vocês vão entender à medida que eu for fazendo. Então aqui tem o método run linear regression example. O que a gente pode fazer é passar o nome do arquivo aqui. O nome do arquivo é o svbr.csv. Já está até na pasta, inclusive. Está lá no GitHub para você replicar esse meu experimento. E aí você vai passar, você vai chamar o load dataset, passando aquele nome de arquivo, ele vai retornar o x e o y. Depois disso a gente vai chamar o field missing data, porque essa base de dados está faltando as informações do peixe Babel, eu apaguei de propósito para a gente testar o input data aí. O compute scaling, a gente vai passar os parâmetros x aí. A gente vai chamar também o split train test sets, passando x, y, e aí o tamanho do seu conjunto de testes, a princípio vamos colocar 20%, que é, na verdade, para a regressão linear aqui até faz sentido valores maiores ou menores. Mas vamos deixar assim mesmo. E o split train test sets vai ter o x-train, o y-train, o x-test e o y-test. Beleza. O scaling, pessoal, a gente não precisa dele. Ele vai fazer sentido quando a gente estiver trabalhando com outros modelos, como máquina de vetor suporte, até rede neural mesmo, mas a regressão linear, quando eu explicar a regressão linear aqui nesse vídeo, você vai entender que é importante a gente manter as escalas como estão. E aí vai vir finalmente o Compute Linear Regression, que vai receber essa turma toda aqui. Aí agora vem o momento chave desse vídeo. Eu vou tentar explicar para vocês de um jeito bem resumido Linear Regression Model, só para deixar claro que a gente está computando um modelo aqui. E aí vem o momento chave do vídeo, que é a gente entender o que é regressão linear, qual a importância dela. Aí para fazer isso, eu vou abrir o Paint aqui, não vai ficar muito bom meus desenhos, pois eu vou estar usando o trackpad aqui do notebook e não fica legal. Melhor ferramenta de ensino do mundo, pessoal, é o Paint. Meus desenhos vão ficar feios, tá? Me desculpa, mas desenhando no trackpad do mouse é complicado. Mas imagina que você tem um eixo X e um eixo Y aqui. Não importa muito que tipo de dado é, mas você sabe que aqui tem o X e aqui você tem o Y. Basicamente, a regressão linear é meio que uma brincadeira de ligar os pontos. Imagina que você tem um conjunto de dados. Vamos supor que o X é salário de funcionário, então vamos botar aqui salário. E o Y aqui, a experiência. Faz um certo sentido que quanto maior a experiência um funcionário tem, melhor é o salário dele, em condições normais. Mas a gente sabe que o crescimento ele não é necessariamente contínuo, ele não vai ser uma reta, né? O crescimento não vai ser assim. O crescimento varia muito. Por exemplo, você pode ter um cara aqui que tem pouca experiência e o salário dele é menor. Aí você pode ter um cara aqui que até tem mais experiência e o salário dele cresceu um pouquinho.
Você pode ter um cara que é humildão, o cara tem muita experiência, mas isso não refletiu num salário muito elevado. Você pode ter um cara aqui, você pode ter um cara aqui. Enfim, o mundo é complicado. Então cada X aí é uma pessoa com diferentes salários. A questão é, isso aí não é um modelo, pois você só tem apenas conjuntos de dados soltos. E se eu quisesse saber para uma determinada posição de X, ou seja, para um determinado salário, qual que vai ser a experiência aceitável? Por que o modelo do gênero é útil? É útil porque você pode ser um funcionário querendo argumentar que já que eu tenho uma experiência tal, eu mereço um salário tal. Não é justo que eu ganhe pouco comparado à experiência que eu tenho. E você só vai conseguir demonstrar para o seu chefe que o seu salário não está compatível com a sua experiência se você tiver dados para embasar o argumento dele. Da mesma forma, esse conjunto de dados pode ser interessante também para o chefe, pois o próprio chefe pode alegar, estou te pagando muito porque a sua experiência aqui, comparado ao mercado de trabalho em geral, não é tanto. Então a gente precisa de um modelo que me diga para qualquer valor de salário qual vai ser a experiência. E as formas diversas de você preencher o gráfico vão ser vários tipos de modelo. Aí vou pegar uma outra cor aqui. Vamos supor, você pode ter um modelo que faz isso aqui, ó. Ele vai subindo, aí desce, sobe, desce. Você poderia ter um modelo assim, mas no mundo real não é isso que vai acontecer. A regressão linear, ela vai tentar traçar uma reta. Ele vai tentar traçar uma reta que tente representar o conjunto de dados ali da melhor maneira possível. Então você pode ter uma reta, por exemplo, assim. Aí você vai falar, mas essa reta não está representando bem o conjunto de dados. Claro, porque é uma reta. Não tem como você traçar uma reta aí que passe por todos os pontos. Então essa reta vai tentar ser a melhor reta possível, a reta mais representativa ao conjunto de dados que eu tenho. Você até tem um método matemático que procura minimizar a distância, que é o método dos mínimos quadrados. A regressão linear, ela tenta traçar uma reta que minimize a distância de todos os pontos para a reta, que é o que o método dos mínimos quadrados computa. Então, você vai ter a melhor reta possível que represente seus dados. Só que, como eu falei, isso acaba não sendo muito útil no mundo real. O mundo real é muito mais complicado do que uma reta é capaz de representar. Mas como eu falei para vocês, a regressão linear é muito boa, é muito didática para você começar a aprender machine learning. É por meio dela que você começa a entender métodos, inclusive métodos de regressão que são mais complicados. Eu até esqueci de falar uma coisa que é importante, né? Eu devia ter falado isso no começo do vídeo, mas tá bom. Que é justamente o que vem a ser a regressão. Para você entender o que é a regressão, é importante você entender a classificação. A classificação, basicamente, ela procura classificar amostras baseadas na informação dela. Por exemplo, deixa eu pensar num exemplo bom aqui para explicar a classificação. Imagens médicas. Você pode tirar imagens, por exemplo, de ultrassom e classificar se aquelas imagens de ultrassom têm câncer ou não. Então, para cada imagem do seu conjunto de dados, você vai rotular, você vai classificar aquela imagem se é com câncer ou sem câncer. O sem câncer pode ser o conjunto 0 e o com câncer pode ser o conjunto 1. Então, isso é a classificação. A classificação, ela associa uma amostra do conjunto de dados com um valor inteiro, 0 ou 1. A regressão faz algo parecido, mas ao invés de rotular em 0 e 1, ele rotula usando números reais. Uma boa forma de entender isso é, por exemplo, imaginando uma prova que um aluno pode fazer. Baseado no conjunto de dados que são as respostas de marcar X que o aluno preenche, ele vai ter uma nota. A nota dele pode ser 1,5, 2, 3,5, 5,5. E a regressão vai me dar, para aquele conjunto de dados que ele acertou ou errou, qual é a classe que ele pertence. Mas a classe seria um número real. Então, enquanto na classificação você tem um conjunto de inteiros fixos ali, a regressão você vai ter um conjunto diverso de valores que aquelas amostras podem estar. Pode ser qualquer número real que está ali. É exatamente o caso desse gráfico. Note que para cada ponto de X,
você vai ter um y que vai ser a sua experiência. Se você pudesse classificar a experiência como 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 4 anos, você teria uma classificação. Mas a regressão você pode ter 1 ano e meio, né, 1,5, 2,75 anos, 3,25 anos. Então a regressão te dá rótulos reais, enquanto a classificação te dá rótulos inteiros. E assim, qual que é melhor, Lucas? Não existe qual que é melhor. Problemas de classificação, métodos de classificação ou métodos de regressão são mais úteis em contextos diferentes. Depende se aquele seu problema precisa de uma classificação para ser resolvido ou de uma regressão para ser resolvido. Tá certo? Entendido o que é a regressão linear? Eu até gostei desse desenho, ficou bonito, né? Bom, então vamos implementar aí a regressão linear, que é o que a gente quer fazer aqui. A regressão linear, pessoal, ela é bastante simples. Aqui a gente vai fazer duas coisas. Não, beleza. A gente vai chamar a sklearn linear model, que é o pacote onde tem a regressão linear dentro dela. Import linear regression. Depois disso, a gente vai criar o meu regressor, que vai ser o objeto que vai implementar dentro dele o modelo de regressão linear que a gente tem. E aí a gente vai chamar esse objeto que contém o modelo de regressão linear e a gente vai computar. A gente vai computar usando o método fit. O método fit vai receber esses valores, esses pontos vermelhos, que vai ser o meu conjunto de treino. E o modelo regressor, ele vai te dar essa linha reta azul aí que melhor representa o conjunto de pontos vermelhos. Então esses parâmetros que eu estou passando aqui, que é o meu xtrain e meu ytrain, são os pontos vermelhos. Aí o método fit vai computar aquela linha azul que eu desenhei ali no Paint. Beleza. Então dito isso, a gente vai predizer os meus valores de teste usando o regressor predict. Aqui a gente vai passar xtest, ytest. Então a reta vai ser computada a partir dos pontos xtrain e ytrain e a gente vai ver se essa predição é boa testando com os valores aí de xtest. Será que essa regressão aí é boa, funciona bem? Só tem um jeito de sabermos, rodando aqui e testando. Eu vou passar o conjunto de y de teste e vou comparar com o que ele predisse. Eu vou comparar os valores originais de x. Como eu estou trabalhando aqui com o conjunto de dados do Science Vlogs Brasil, a gente tem um gráfico onde o eixo x são os inscritos e o eixo y é o número de visualizações, para tentar traçar alguma correlação entre números de inscritos e números de visualizações. Então o meu y-test ele vai ter os conjuntos de visualizações reais que os canais do Science Vlogs Brasil conseguiram. Então meu ypred ele vai tentar verificar se o meu modelo consegue predizer bem o número de visualizações que os canais do Science Vlogs Brasil têm. Bom, vamos rodar isso aqui até para ver se está funcionando certo, né? Posso ter errado alguma coisa aí no caminho. Aí, tem um erro aí. Compute Scaling. Vamos dar uma conferida aqui. Eu confundi aqui, pessoal. Eu coloquei Compute Scaling, mas aqui é Compute Categorization. Eu acho que eu até falei que a gente não vai computar normalização para o método de regressão linear e eu acabei botando o método ali. A galera que vai assistir o vídeo vai ficar doidinha comigo. Compute Linear Regression Model. Ai, ai. Bom, pessoal, descobri não só um, mas vários erros, tá? O primeiro deles aqui é xtest maiúsculo. Aqui embaixo também é xtest maiúsculo, acho que vocês devem ter reparado nisso. Aqui é xtest maiúsculo também, e aqui eu inverti. É xtrain, xtest, ytrain, ytest. O predict é só xtest, óbvio, né? O predict você dá o x e ele devolve o y calculado, então não faz sentido passar o y, né? Bom, beleza. Eu fiz uma mudança aqui, tá? Eu coloquei 80% o meu conjunto de teste, que aí eu tô indo com uns 20% e na hora de predizer o meu conjunto de testes, eu consigo testar isso para vários canais diferentes, que foi
o que aconteceu aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui você tem o primeiro conjunto de dados. Deixa eu subir um pouquinho aqui que eu estou tampando. Tá, então essa região que eu marquei de cinza é o conjunto original de visualizações dos canais do Science Vlogs Brasil. Esse primeiro conjunto aqui está indicando que tem 30 milhões de visualizações. Vamos ver que canal é esse. Quem tem 30 milhões de visualizações é o Minuto da Terra. Então o Minuto da Terra tem 30 milhões de visualizações e o meu modelo predisse que ele na verdade tem 11 milhões. Então foi um erro grande, um erro grosseiro, é normal, tá? Regressão linear, ela erra bastante mesmo. Tem um outro canal aqui que tem 916 mil visualizações. Esses dados são de até janeiro de 2019, tá? Então se vocês forem olhar agora, as visualizações agora vão estar bem maiores. Esse outro canal aqui é o Café e Ciência do Felipe Jaime, 916 mil visualizações, quase 1 milhão. E o meu método disse que o Café e Ciência teria 2.125.302 visualizações. Ele vai errar bastante porque os dados estão completamente espalhados no gráfico do Science Vlogs Brasil e, consequentemente, a reta para aproximar todo mundo não vai conseguir, vai errar pra caramba mesmo. Vamos até entender melhor esses dados agora. De que jeito? Vamos traçar o gráfico, vamos desenhar esses resultados aí usando a Matplotlib. Então vamos apagar esse print aqui, vamos apagar esse print aqui. Se você quiser, você pode comentar, tá? Pode comentar ali porque a gente vai gerar o gráfico e não vai precisar chamar predict para xtest. O que nós vamos fazer? Nós vamos chamar, obviamente, né, precisamos importar a Matplotlib, eu já estava esquecendo, import matplotlib.pyplot as plt. Beleza. Aí vamos chamar o plt scatter. Esse método aí, o scatter, ele vai desenhar os pontos, ou seja, ele vai gerar um gráfico aí e vai colocar para o número de inscritos quantas visualizações o canal tem. Então aqui eu vou passar os pontos, aí naturalmente eu tenho que passar aqui xtest, só que aí temos que tomar um cuidado, tá pessoal? Porque a matriz xtest, ela não tem apenas os inscritos, né? O y aí tem as visualizações, o x tem os inscritos, mas o xtest não são apenas os inscritos, também tem o vetor do One Hot Encoding, que é aquele vetor binário que indica qual canal é. Então a gente precisa isolar apenas o número de inscritos que o canal tem. Então eu abro o colchete ali para indicar que eu quero separar um grupo seleto de pontos. Os dois pontos ali para indicar que eu quero todas as linhas. O -1 aqui para indicar que eu quero a última coluna, que é a coluna que tem os inscritos. Então o primeiro parâmetro são os pontos em X. Os pontos em Y é o Y-test mesmo, com minúsculo, é o Y-test mesmo. E aqui eu posso escolher a cor. Eu vou colocar vermelho para ficar mais ou menos parecido com o meu gráfico aqui. Os X marcando as informações dos canais do Science Vlogs Brasil e de azul eu vou pintar a reta que tenta aproximar esses pontos. Eu vou chamar o método plot. O método plot é ele que vai traçar essa reta aí, essa linha azul. E aí mesma coisa, eu vou passar os pontos com o número de inscritos de cada canal. E aqui vem uma coisa interessante. Eu vou chamar o regressor predict, traçando a reta Y que aproxima os pontos de teste. Então eu passo o mesmo x-teste, ou seja, eu passo o mesmo conjunto de pontos do conjunto de teste dos canais do Science Vlogs Brasil e vou pedir para o meu próprio regressor gerar a linha que aproxima esses pontos, passando elas com a cor azul. Aí, opa, eu estou distraído hoje, olha lá, eu abri parênteses mais do que devia. Eu acho que assim tá certo. Só falta agora uns floreiozinhos. Vamos colocar o método title. O método title que vai colocar um título no meu gráfico vai ser
inscritos versus visualizações do SVBR. Então, botando um título que vai aparecer em cima do meu gráfico bonitinho, e aí eu posso colocar um título informando o que tem no eixo X. O meu eixo X são, vamos colocar aqui, total de inscritos. Então o meu eixo X é o total de inscritos e o meu eixo Y é o total de visualizações. Depois disso, é só a gente chamar o método show. Eu acho que é isso, vamos testar aí. Tá aí o meu gráfico. Como vocês podem ver aí, você tem um erro considerável aí. A reta tenta aproximar da melhor forma. A reta é muito influenciada por esse conjunto de pontos aqui, que são os canais menores do Science Vlogs Brasil. O total de inscritos a gente tem aqui em X, e o total de visualizações numa escala de 1 vezes 10 a 8. 10 a 9 acho que é o bilhão, então 10 a 8 são 100 milhões. Então esse 1 aqui indica 100 milhões, eu acho, né? E quem que tem aproximadamente? Tem um canal aqui que tem quase 100 milhões e que tem 1 milhão e 400 mil inscritos. Esse canal eu já sei quem é. Um canal com um desempenho desses, até janeiro desse ano, só pode ser o Matemática Rio. Então abraço aí ao Procópio do Matemática Rio. É um cara definitivamente despontando aqui no Science Vlogs Brasil. Tem um outro canalzinho aqui que tem mais visualizações que o Matemática Rio. O Matemática Rio está em segundo lugar no número de visualizações do Science Vlogs. E tem um canal que bate ele com bem menos inscritos. Esse canal aqui tem 800 e poucos mil inscritos. Esse canal é o do Schwarza. Então o cara mais assistido... É o mais assistido? Bom, aqui do conjunto de teste. 20% dos canais foram para o conjunto de treino, para treinar treinar esse modelo aí. Então pode ser que eu esteja esquecendo de alguém grande que ficou de fora, mas um canal que tem 800 e poucos mil inscritos, 100 milhões e 200 mil visualizações, esse canal é o do Schwarza. Aí temos um terceiro canal aqui, um canal que tem menos de 800 mil inscritos. Eu suspeito de quem seja, vamos conferir aqui. É ele mesmo. Esse cara aqui só pode ser o Pirula. Então, o Doutor Pirula tinha quase 800 mil inscritos em janeiro. Provavelmente já tem mais de 800 mil agora. 70 e poucos milhões de visualizações, alguma coisa assim. Deixa eu conferir aqui. 76 milhões de visualizações. Então, 3 peixes grandes do Science Vlogs Brasil aqui formando esse triangulinho. É o Procópio aqui, Matemática Rio, Schwarza, do Poligonautas, e esse aqui é o Pirula, do canal do Pirula. Tá certo, gente? É basicamente isso. Eu vou terminar esse longo vídeo aqui. A gente deu uma organizada no código, corrigimos erros. Introduzimos um monte de erro, mas corrigimos ao longo do vídeo e computamos a regressão linear, que é o nosso primeiro modelo. Então, parabéns você que implementou seu primeiro modelo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E eu espero vocês na próxima. Falou, 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 falou!